Olá, meus amigos, boa tarde, espero que todos estejam bem. Esta semana, dando continuidade ao nosso trabalho, iremos falar de Justino de Roma, terceiro volume da Patrística e que contém 3 das suas obras, primeira e segunda Apologias e Diálogo com Trifão. Justino de Roma, também conhecido como Justino Marte, foi um dos primeiros e mais proeminentes apologistas cristãos do século II. Inicialmente, Justino foi um filósofo pagão, estudou várias escolas filosóficas, incluindo o estoicismo e o platonismo. O platonismo foi a escola que mais o marcou. Durante o reinado do imperador romano Marco Aurélio, por volta de 165 d.C., Justino foi levado perante o prefeito de Roma, chamado Rústico, justamente com alguns de seus companheiros cristãos. Durante o interrogatório, Justino foi questionado sobre as suas crenças, foi solicitado a renunciar à sua fé cristã. No entanto, ele permaneceu firme à sua convicção e defesa da verdade cristã. Após recusar-se a renunciar à sua fé, Justino e seus companheiros foram condenados à morte. Eles foram martirizados, provavelmente por decapitação, sendo considerados mártires cristãos. O martírio de Justino de Roma é um exemplo notável da sua coragem e compromisso com sua fé. Ele permaneceu fiel ao cristianismo, mesmo diante da perseguição e da ameaça de morte. Sua disposição a enfrentar a morte em vez de renunciar às suas convicções tornou um exemplo inspirador para os cristãos, tanto da sua época como para gerações posteriores. Justino de Roma é honrado como santo e mártir da tradição cristã, e a sua vida e testemunho continuam a ser lembradas e celebradas até hoje, destacando sua contribuição significativa para a defesa e propagação do cristianismo primitivo. Eusébio de Cesareia cita 8 escritos de Justino. No entanto, restaram apenas 3. É sobre essas 3 obras que falaremos hoje. Eu me chamo Davi Saboia Brito e você está no canal Nossa Filosofia Bárbara. É bem sabido que o cristianismo recrutou a maior parte de seus adeptos a partir das classes mais humildes. Contudo, em pouco tempo e em número sempre crescente, muitos homens cultos encontraram satisfação para seus anseios intelectuais e sua sede da verdade nos ensinamentos de Cristo. Para tais homens, a conversão não representava de modo algum a renúncia à sua cultura intelectual. Os primeiros a fazerem isso foram os apologetas do século I e II, dentre os quais encontram-se aqueles que já estudamos aqui no canal: Aristides de Atenas, Taciano Sírio, Atenágoras de Atena, Teófilo de Antioquia, Hermes. E como já explicamos, os apologistas tiveram a sua origem justamente nas calúnias e inverdades que então circulavam entre os pagãos a respeito da doutrina cristã e até nas investidas de alguns filósofos. Dentre os apologetas mais antigos, temos então Justino de Roma. Justino nasce por volta de 100 d.C. em Nablus, antiga Siquém, na Samaria. A cidade de Siquém é mencionada em diversos momentos na Bíblia e desempenha um papel significativo na história do povo de Israel. Ela estava localizada na região montanhosa da atual Cisjordânia. Bom, foi em Siquém que Deus apareceu a Abraão e este lhe dedicou um altar. Nós encontramos isso em Gênesis 12, do versículo 6 ao 7. Ali se conserva também a memória de um poço de Jacó, junto ao qual Jesus dialogou com a samaritana, e nós encontramos isso em João 4, 5, 6. E foi em Siquém também que Josué reuniu a grande assembleia das tribos para ratificar a aliança entre Deus e seu povo, né? Justino foi filho de pais gentios, e aí a gente aproveita um pouco para lembrar quem eram os gentios. No contexto histórico de tal período, ou seja, aqui nos séculos I e II depois de Cristo, o termo gentio era utilizado para se referir às pessoas que não eram de origem judaica, ou seja, não faziam parte do povo de Israel.
Os gentios desempenham um papel importante no contexto do início do cristianismo, pois o movimento cristão começou entre os judeus, mas ele logo se espalhou para além do mundo judaico. A pregação dos apóstolos e missionários cristãos visavam alcançar tanto os judeus quanto os gentios, e muitos gentios se converteram ao cristianismo justamente durante esse período. Justino converteu-se adulto ao cristianismo após intenso estudo de filosofia, e acredita-se que isso ocorreu por volta de seus 32 anos de idade. Outra causa da conversão de Justino foi o corajoso enfrentamento dos cristãos diante da morte, justamente para não renegar a filosofia. Ele então chega a conclusões de que ninguém morreria por Sócrates, mas por Cristo ele via pessoas morrendo ali à sua frente, e essa coragem dos cristãos chamou muito a sua atenção, de modo que ele começou a ter contato então com a filosofia cristã, com os escritos, com a escritura sagrada cristã, e foi quando iniciou o seu processo de conversão. Justino reuniu em torno de si um grupo de discípulos e fundou uma escola durante a segunda estadia em Roma, e foi condenado à morte pelo prefeito Rústico, como citamos anteriormente, no tempo de Marco Aurélio. Ambos eram estoicos e ele foi decapitado em 1655. Justino é certamente o melhor apologista do século II, mas seu estilo não é atraente, também não chega a ser um pensador original e profundo. Mas o interessante é que ele está a par das correntes filosóficas do seu tempo. Com relação às suas obras, nos restaram apenas 3, são então a primeira e segunda apologias, e Diálogo com Trifão, como mencionamos anteriormente. As duas apologias foram provavelmente endereçadas ao imperador Antonino Pio e contêm uma defesa dos cristãos, assim como contém um pedido para que os cristãos sejam julgados com mais honestidade, não sejam condenados simplesmente pelo fato de serem cristãos, mas enfim por terem cometido algum crime. A primeira delas foi redigida por volta de 150 e a segunda talvez não passe de uma parte da primeira, mas há muita discussão em torno disso ainda. O Diálogo com Trifão, por sua vez, ele relata uma entrevista com um rabino e traz uma investida contra os judeus. Essa entrevista provavelmente seja fictícia, é muito mais provável que tenha sido apenas um recurso literário, e o Justino procura então demonstrar que a lei antiga foi agora abolida e que o que nós temos é a lei de Cristo, e que Cristo é Deus e que os pagãos são então chamados ao reino de Deus, do qual os judeus se excluíram. Bom, antes de fazermos uma discussão detalhada sobre as suas obras, precisamos discutir um pouco sobre a experiência filosófica de Justino. Isso porque essa experiência é um traço marcante nos seus escritos, principalmente porque Justino acreditava que a filosofia nos conduzia a Deus. Então, contudo, a dificuldade que era apresentada era justamente qual filosofia escolher. Ele passou, então, na sua evolução filosófica por várias escolas, até que finalmente se encontrou no platonismo. Por um tempo ele esteve satisfeito com a filosofia platônica, frequentava um conhecidíssimo mestre de tal escola, e teve por um tempo a impressão de ter justamente encontrado aquilo que ele buscava. Um dia então ele retirou-se para um lugar solitário, à beira do mar, para meditar, e ele encontra um ancião cristão que discute com ele, e Justino percebe na discussão que seus mestres não o capacitaram para dar respostas a problemas essenciais da existência. Justino então descobre ali a verdadeira filosofia do cristianismo e o ancião o remete às escrituras sagradas. O ancião então explica que tais escrituras são diferentes da filosofia, pois não trazem argumentos, mas eles trazem relatos de testemunhas oculares e que devem ser lidas precedidas de oração. Justino sente-se então persuadido de que a doutrina dos cristãos contém a única filosofia fidedigna e então faz-se cristão. Das mãos dos gregos, a filosofia passava agora à mão dos cristãos. Justino percebe que os problemas, digamos assim, ventilados pela sabedoria grega são idênticos àqueles que são levantados, mas solucionados pelo cristianismo. Tanto os filósofos quanto os cristãos buscam a Deus,
e aspiram justamente à união da alma com Deus. Ao aspirar a um objetivo religioso, a filosofia sincretista dos gregos, ou seja, aquela filosofia que juntava diversos elementos, criou para si um problema insolúvel. Ou a filosofia visa a um objeto que lhe é proporcionado e acessível, não podendo ser, portanto, de natureza religiosa, ou seu objeto é de caráter propriamente religioso, e nesse caso é necessário transcender a filosofia meramente natural e adotar a religião cristã, a qual se há de reservar, por conseguinte, o nome de filosofia. E é justamente este sentido que Justino empresta à filosofia. É com Justino que nós temos, então, pela primeira vez, a reivindicação do direito de herança da cultura antiga, se não em toda a sua extensão, pelo menos nos valores mais elevados. Seu grande amor à sabedoria, então, e a sua reverência pelos filósofos antigos faz com que Justino se recusasse a condenar de forma indistinta toda a filosofia, mesmo porque ele reconhecia que havia dentro da filosofia homens ilustres, pelo menos parcialmente iluminados por Deus, e adversários daquilo que, bom, ele compreendia como as trevas, né? Por causa disso, então, Justino foi criticado por muitos que acreditavam que ele confundiu o cristianismo com o platonismo e de continuar, no fundo, a ser um filósofo platônico. Mas com o tempo essas críticas se mostraram injustas e o seu martírio por si só representa uma prova impressionante da sinceridade das suas convicções cristãs, né? A primeira apologia foi escrita por volta de 155, nela Justino se dirige ao imperador Antonino Pio e a seus filhos e pede que julguem pessoalmente as acusações contra os cristãos e que julguem também com imparcialidade. Justino condena então a atitude oficial do Império Romano, que condena as pessoas simplesmente por se dizerem cristãos. Ele mostra então que não há associado a essas pessoas nenhum outro crime e que não faz o menor sentido serem condenados simplesmente pelo fato de serem cristãos. Ele começa então um conjunto de defesa, defende que os cristãos não são ateus, ele critica a idolatria dos romanos, e ele vai defender que o Império Romano não precisa se preocupar com os cristãos, pois o reino destes não é desse mundo, como disse o próprio Cristo, né? Ele mostra então que os cristãos são cidadãos exemplares, exceto, evidentemente, pelo culto dos ídolos romanos. Segue então explicando diversos pontos sobre a doutrina de Cristo, mas apenas citando passagens bíblicas, sem dar a elas maiores explicações. A partir do capítulo 18, ele trata então da imortalidade da alma depois da morte. Também não traz nada de novo com relação às demais críticas que nós vimos até aqui e que nós vimos justamente nos vídeos do volume 2 da Patrística. O que vale a pena notar aqui em Justino, nessa parte, é justamente esse choque cultural que nós já vimos anteriormente em outros padres apologistas, mas aqui ele faz uma defesa muito marcante das crianças, né? Ou seja, ele defende os recém-nascidos que são utilizados em muitos cultos pagãos, que são sacrificados em muitos cultos pagãos, e ele vem justamente em defesa disso, mostrando o quanto enquanto essa é uma cultura brutal dentro dessas seitas dentro do Império Romano. Bom, Justino vai continuar então falando sobre diversos temas, ele vai defender a ressurreição, ele vai mostrar que a ressurreição não é impossível, ele não utiliza para isso nenhum argumento filosófico, ele apenas nos chama para a fé em Deus e no que Deus é capaz de fazer. Mais à frente ele vai discutir analogias entre a doutrina estoica e cristã, mostrando que muito do que encontramos ao falar de Jesus também poderá ser encontrado em diversos deuses gregos, mas é claro, não ao mesmo tempo. E ele explica então, ele justifica que essa coincidência parte justamente de um plano dos demônios para trazerem um descrédito ao cristianismo. Nesse livro há dois pontos interessantes a serem destacados. Primeiro é que as escrituras são uma fonte de argumentação. Ele não tenta mostrar se as escrituras estão certas ou erradas, e ele simplesmente as usa para provar o seu ponto de vista.
Então, é como se ele tivesse, a impressão que se tem é que ele está utilizando a oportunidade para tentar converter o imperador e seus filhos, pois na maior parte do texto ele expõe a doutrina cristã como que fazendo um ensinamento. Então, ele diz que está fazendo muitas provas, mas no fim das contas o que ele utiliza são apenas citações das Escrituras, o que é muito estranho, justamente pelo fato dele ter tido uma formação filosófica muito forte, né? E Justino está então convencido de que os filósofos gregos sofreram influência das escrituras do Velho Testamento. Assim ele afirma, por exemplo, que Platão tomou certas ideias de Moisés, mas não explica a origem de tal argumento. A não ser, ele deixa claro que os textos do Antigo Testamento são anteriores a Platão. Então é aquele velho argumento da antiguidade, de qual deles é mais antigo, que meio que dá a entender que, por ser mais antigo que Platão, Platão teve a obrigação de ter lido esse material. Nos capítulos 65 e 66 nós temos dois textos maravilhosos sobre a Eucaristia. O primeiro fala sobre os procedimentos para abençoar o pão e o vinho, e depois sobre como devem proceder as pessoas. O segundo deles eu gostaria até de mostrar para vocês. Diz o seguinte: este alimento se chama entre nós Eucaristia, da qual ninguém pode participar, a não ser que creia serem verdadeiros nossos ensinamentos e se lavou no banho que traz a remissão dos pecados e a regeneração, e vive conforme o que Cristo nos ensinou. De fato, não tomamos essas coisas como pão comum ou bebida ordinária, mas da maneira como Jesus Cristo, nosso Salvador, feito carne por força do Verbo de Deus, teve carne e sangue por nossa salvação. Assim nos ensinou que, por virtude da oração ao Verbo que procede de Deus, o alimento sobre o qual foi dita a ação de graças, alimento com o qual, por transformação, se nutre nosso sangue e nossa carne, é a carne e o sangue daquele mesmo Jesus encarnado. Foi isso que os apóstolos, nas memórias por eles escritas, que se chamam evangelhos, nos transmitiram. A seguir, o próprio Justino fala que tanto o pão quanto o vinho eles serão também encontrados no culto à Mitra. O culto à Mitra era uma religião de mistérios que teve um significativo número de adeptos, de seguidores, no Império Romano entre os séculos I e IV a.C. A origem de tal culto não é bem clara, mas acredita-se que ele teve uma origem no Oriente, provavelmente na Pérsia ou na região mesopotâmica. Bom, o culto se baseava na adoração do deus Mitra, que era considerado um deus solar e da luz, associado à vitória, ao poder, à justiça. Mitra era frequentemente representado como um jovem herói que realizava um sacrifício de touro e era reverenciado como o mediador entre os humanos e os deuses. Bom, os rituais e cerimônias do culto a Mitra eram realizados em espaços subterrâneos chamados mitréus, que eram cavernas artificiais ou estruturas subterrâneas semelhantes a templos. Esses locais eram muito decorados, com relevos e imagens que retratavam cenas mitológicas relacionadas ao próprio Mitra. Então, os adeptos acreditavam na imortalidade da alma e na ideia de uma vida após a morte. O culto a Mitra se espalhou pelo Império Romano, principalmente entre as classes militares e comerciantes, e coexistiu com outras religiões no Império Romano, como por exemplo o cristianismo e o judaísmo. No entanto, com o estabelecimento do cristianismo como religião oficial do Império Romano no século IV, o culto a Mitra foi gradualmente se extinguindo, até ter sido completamente suprimido. Existem algumas semelhanças entre o culto a Mitra e o cristianismo, e é justamente disso que Justino fala. Por exemplo, frequentemente são apontadas as seguintes semelhanças: o nascimento virginal. Contudo, o nascimento de Mitra nasce de uma rocha. Então, na verdade, quando fazem quando trazem essa semelhança, pessoalmente eu acho bem estranho, porque não entendo realmente a semelhança entre uma mulher virgem e uma pedra. Outra semelhança que costumam trazer é a celebração do Natal, tentando mostrar que as datas coincidem, e também a ideia do sacrifício. Tanto o culto a Mitra quanto o cristianismo envolviam conceitos de sacrifício. No culto a Mitra, o sacrifício de um touro, que era considerado um ato purificador e redentor, e no cristianismo, Jesus,
que é considerado o sacrifício supremo para a redenção da humanidade. Então, apesar da fragilidade dessas semelhanças, ainda hoje é possível encontrar aqueles que defendem que o cristianismo não passa de uma cópia do culto à Mitra, mas realmente qualquer análise breve sobre essas duas vertentes e vemos que não faz o menor sentido. Além disso, nós encontramos no culto à Mitra todas as fragilidades que os padres apologistas vêm apontando ao longo dos livros que estudamos até aqui, sobre a mitologia grega e egípcia, e, enfim, já discutimos aqui bastante no canal, basta voltar aí a alguns vídeos e as mesmas críticas que servem para as mitologias gregas e egípcias vai se encaixar muito bem aqui no culto à Mitra, tá bom? No capítulo 67, ele descreve o que seria uma missa dominical primitiva. Eu gostaria de ler para vocês também. Depois dessa primeira iniciação, recordamos constantemente entre nós essas coisas, e aqueles de nós que possuem alguma coisa socorrem todos os necessitados e sempre nos ajudamos mutuamente. Por tudo que comemos, bendizemos sempre ao Criador de todas as coisas, por meio de seu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo. No dia que se chama do Sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades ou nos campos, e aí se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos. Em seguida, levantamo-nos todos juntos e elevamos nossas preces. Depois de terminadas, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água, e o presidente, conforme suas forças, faz igualmente subir a Deus suas preces e ações de graças, e todo o povo exclama dizendo Amém. Vem depois a distribuição e participação feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças e seu envio aos ausentes pelos diáconos. Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme sua livre vontade, dá o que bem lhe parece, e o que foi recolhido se entrega ao presidente. Ele o distribui a órfãos e viúvas, aos que por necessidade ou outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem. Numa palavra, ele se torna o provisor de todos os que se encontram em necessidade. Celebramos essa reunião geral no dia do Sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas e a matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabe-se que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno, e no dia seguinte ao de Saturno, que é o dia do Sol, ele apareceu a seus apóstolos e discípulos, e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para vosso exame. Bom, tudo indica que não existe uma segunda apologia, que na verdade trata-se apenas da segunda parte da primeira, ou seja, na verdade trata-se de uma obra dividida em duas, né, por melhor dizer. Ela se inicia sem cabeçalho nem destinatário algum. Tá? Repete alguns dos temas discutidos na primeira apologia, e, bom, como por exemplo, reafirma a superioridade do cristianismo diante de todas as filosofias. Né? Logo no capítulo 5 tem um trecho interessante que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Né? Nele Justino vai justamente argumentar que Deus não tem nome. Ele diz justamente o seguinte: o Pai do Universo, sendo ingênito, não tem nome imposto, pois todo aquele que tem nome supõe outro mais antigo que o tenha imposto. Pai, Deus, Criador, Senhor, Soberano, não são propriamente nomes, mas denominações tiradas de seus benefícios e de suas obras. Quanto a seu Filho, o único que propriamente se diz Filho, o Verbo, que está com ele antes das criaturas e é gerado, quando no princípio criou e ordenou por seu meio todas as coisas, chama-se Cristo por sua unção e porque Deus ordenou por seu meio todas as coisas. Nome que também compreende um sentido incognoscível, da mesma maneira que a denominação Deus não é nome, mas uma concepção ingênita da natureza humana de uma realidade inexplicável.
Bom, no geral, a segunda apologia tem o mesmo tom da primeira, e ela parece muito mais um texto de ensinamento cristão. Curiosamente, na página 105, encontramos a seguinte afirmação: se consentis em publicar este livro, nós gostaríamos de levá-lo ao conhecimento de todos, a fim de que, se possível, se convertam, porque foi só para esse fim que escrevi estes discursos. Né? Então, deixa claro com esse trecho justamente que, apesar de termos aí, digamos assim, uma petição diante do imperador, essa petição ela é ao mesmo tempo transformada ali numa obra que vai servir como conversão, uma obra que tem uma função muito maior do que aquela que aparentemente ela viria se propor, né? Bom, o terceiro e último livro, a terceira e última obra contida aqui no terceiro volume da Patrística é o Diálogo com Trifão. É a controvérsia mais antiga entre o cristianismo e o judaísmo, a sua data é incerta, e é um documento de valor, é o primeiro documento de valor, por assim dizer, fora do Novo Testamento, que trata justamente dessas relações controversas entre o cristianismo e o judaísmo. Para a igreja do segundo século, é um grande problema a relação entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. E Justino toma, então, como questão primordial, demonstrar que o Novo Testamento vem justamente realizar as profecias do Velho Testamento. O diálogo trata-se, então, de uma disputa com esse sábio judeu Trifão, que se prolonga por 2 dias. Alguns identificam Trifão como o célebre rabino Tardão, morto em 155, e Trifão seria a forma grega do hebraico Tarfão, né? Mas é provável que o diálogo não tenha sido real. Ou, bom, a partir de uma citação de Eusébio de Cesareia, né, em que ele diz justamente o seguinte, falando sobre Justino. Compôs também um diálogo contra os judeus que teve na cidade de Éfeso com Trifão, um dos mais famosos hebreus de então. Então isso pode nos levar a pensar, por exemplo, que houve sim um debate entre os dois e que após, ao escrever a obra, Justino a escreveu como, digamos assim, bem entendeu, né? Acabou estendendo bastante ou melhorando a sua argumentação, o que quer que tenha sido. Bom, o estilo é claramente o mesmo que encontramos nos diálogos de Platão, que deixa clara a influência de Platão sobre este apologista. Contudo, o estilo que predomina no diálogo é lento, repetitivo, é difuso, falta a Justino certo rigor e, digamos assim, ordem lógica e método, né? Bom, boa parte da obra se trata de citações das escrituras, na verdade há pouco diálogo, é quase que um monólogo, e o Trifão quase não apresenta suas objeções. Geralmente ele apresenta no início aqui de cada capítulo, e nós temos aqui um longo trecho em que Justino vai rebater aquilo que fala o Trifão. Então, na maior parte da obra, Justino vem mostrar o conceito que os cristãos têm do Antigo Testamento, mostrando que a antiga aliança está caduca e que ela deve ser substituída pela nova lei de Cristo. Ele mostra, então, que essa nova lei deve ser estendida a todos os povos. Bom, então, a partir daí, Justino prova que as nações que creem em Cristo e seguem a sua lei representam o novo Israel e o verdadeiro povo eleito de Deus, que é justamente a visão que nós temos no catolicismo até hoje, né? Curiosamente também, nós encontramos ainda nesse diálogo a expressão referente à virgindade de Maria, Maria Virgem, Virgem Maria, aparece no texto 19 vezes, o que torna a presente obra, né, a primeira a dar grande importância à questão do nascimento virginal. No diálogo nós encontramos então o Velho Testamento como algo a ser interpretado, chocando-se então com a interpretação judaica, que quer tomá-lo ao pé da letra, né? E Justino tenta então mostrar onde o sacrifício de Cristo foi já previsto no Antigo Testamento, assim como diversos outros pontos que os judeus se recusaram a ver, como a Eucaristia, o verdadeiro sacrifício, que é o próprio Cristo, né, a crucificação, etc.
Ao ler esta obra, você precisa observar então que aqui se trata de um debate entre dois homens que acreditam nas Escrituras. Então, de modo que o que eles vão utilizar para argumentar entre si não sai desse nível das Escrituras. Tá? Eles vão então debater partes das Escrituras um com o outro, sem em nenhum momento questionar nenhuma parte delas. No capítulo 94, por exemplo, temos uma discussão interessante sobre as imagens, um tema que a gente só discutiu rapidamente no outro vídeo, provavelmente será uma discussão que iremos estender bastante em vídeos futuros, e ele diz justamente o seguinte: se não é assim, então dizei-me, não foi Deus, por meio de Moisés, quem mandou não fazer absolutamente nenhuma imagem ou representação de coisas lá do alto do céu, nem cá debaixo da terra? No entanto, no deserto, ele mesmo fez Moisés fabricar a serpente de bronze e a colocou como sinal, pelo qual se curavam os que eram picados pelas serpentes. Nem por isso vamos dizer que Deus seja culpável de injustiça. E como eu já disse, com isso Deus anunciava um mistério, pelo qual destruiria o poder da serpente, que foi autora da transgressão de Adão. E ao mesmo tempo anunciava salvação para aqueles que creem naquele que era simbolizado por esse sinal, isto é, naquele que deveria ser crucificado e os haveria de livrar das picadas da serpente, que são as más ações, as idolatrias e demais iniquidades. Com efeito, se não é assim que deva ser entendido, dai-me um motivo porque Moisés ergueu como sinal a serpente de bronze e mandou que os picados olhassem para ela, e eles se curavam. Fez isso depois que ele próprio tinha ordenado que ninguém absolutamente fabricasse imagem. O capítulo 127 da página 304 ele traz uma ideia bem interessante. Justino vai então explicar que cada vez que Deus é visto no Velho Testamento, na verdade aquele Deus que é visto já é o próprio Cristo. Ele demonstra então que o Deus Pai, na sua infinitude, ele não poderia nunca ser apresentado na forma de um homem, ele não poderia, por exemplo, caminhar no Jardim do Éden ou coisas do tipo, uma vez que a sua infinitude o impossibilitaria disso. Então, em todos esses momentos no Velho Testamento em que Deus aparece para as pessoas, e ele vai então fazer demonstração de que em diversos pontos em que certos anjos aparecem, na verdade não são anjos, são o próprio Cristo, né? Então ele vai justamente mostrar que em todas essas aparições já é o próprio Cristo aparecendo e dando então, digamos assim, uma prévia da sua vinda, né? Texto muito interessante nessa parte. Bom, eu acho no geral que o diálogo ele foi inventado porque, bom, não que fosse difícil dele lembrar disso tudo, realmente o diálogo é enorme, realmente seria um esforço de memória espetacular, mas pela própria estrutura da conversa, dá para entender que é muito mais um recurso literário, né? Bom, na página 323, no finalzinho do livro, ele se despede falando em um tal de Marco Pompeu. Encontra-se tanto no original em francês, eu dei uma conferida, como no original grego. E aí eu vou até deixar o site aqui na descrição, tá bom? Do vídeo, para que vocês possam dar uma conferida no original. Não existe um consenso sobre quem é esse Marco Pompeu. Alguns estudiosos sugeriram que poderia ser um amigo ou patrono de Justino, mas a verdade é que não há informações históricas suficientes para confirmar. É importante mencionar também que o diálogo com Trifão ele passou por várias cópias e transmissões ao longo do tempo, de modo que isso pode ter levado a possíveis erros de transcrição ou interpretações. Bom, por fim, gostaria de, mais uma vez, agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado a divulgar o canal. Continuamos crescendo no número de inscritos e tenho total consciência que esse aumento no número de inscritos é graças justamente ao trabalho de divulgação de vocês. Bom, eu estou sempre aqui de minha parte tentando esforçar-me da melhor forma possível para tentar melhorar esse material que eu trago para vocês, tentar melhorar essa interpretação, tentar colocar uma técnica ou outra, tudo aquilo que eu acredito que vai poder nos ajudar a melhorar na divulgação desse trabalho, né? Bom, de toda forma, semana que vem iremos para o 4º volume da Patrística, onde iremos discutir sobre Irineu de Lyon.
Tá bom? Um grande abraço para todos, uma boa semana para todos e que Deus os abençoe.